Já parou para pensar por que algumas pesquisas são cheias de números e gráficos, enquanto outras parecem mais uma conversa, mergulhando fundo em histórias e experiências? Pois é, hoje a gente vai desvendar os bastidores da pesquisa qualitativa. Ela é muitas vezes vista com o pé atrás, mas é fundamental para a gente entender a complexidade da experiência humana. Flexibilidade, subjetividade, tendenciosidade. Essas palavras são quase um carimbo quando se fala de pesquisa qualitativa, né? É uma crítica bem comum, principalmente no meio acadêmico. A ideia que fica no ar é que, por não lidar com números cravados na pedra, ela talvez não seja tão rigorosa. Mas será que é isso mesmo? E aí fica a grande pergunta. Se esse tipo de pesquisa depende tanto da interpretação, da visão de quem pesquisa, como é que dá para confiar nos resultados? Como algo que soa tão subjetivo pode ser considerado científico e sólido? A resposta para tudo isso, acredite, não está nos métodos em si, mas um passo antes, está na base de tudo. E para qualquer pesquisa que se preze, essa base é a sua filosofia. Esse alicerce filosófico é construído sobre dois pilares, dois conceitos-chave. São eles que dão toda a sustentação e a estrutura para a pesquisa qualitativa ser o que ela é. Vamos entender quais são? O primeiro pilar é a ontologia. Tenta pensar nela como se fosse o par de óculos que quem pesquisa usa para ver o mundo. A grande questão aqui é: a realidade é uma coisa só, objetiva, igual para todo mundo, ou ela é construída pelas nossas experiências, pela nossa cultura e por isso é múltipla, subjetiva? Bom, se a ontologia são os óculos, a epistemologia é tipo manual de instruções. Ela responde a seguinte pergunta: ok, com base na realidade que eu acredito que exista, qual é a melhor maneira de aprender sobre ela? Como é que a gente pode produzir conhecimento válido sobre esse mundo? E olha, isso é super importante. Não estamos falando de ideias abstratas, de um debate filosófico distante, não. São decisões muito práticas que quem está pesquisando precisa tomar. Essa combinação de ontologia e epistemologia cria o que a gente chama de paradigma, que é a visão de mundo que vai guiar, literalmente, cada passo do estudo. E claro, visões de mundo diferentes levam a caminhos completamente diferentes para se chegar ao conhecimento. É como se fossem dois paradigmas, duas grandes abordagens para entender a realidade. Vamos ver isso na prática. Agora a coisa fica clara. De um lado, a pesquisa quantitativa. Ela parte do realismo, ou seja, da crença numa realidade objetiva que pode ser medida. Por isso, o objetivo dela é generalizar resultados usando números. Do outro lado, a qualitativa. Ela parte do construcionismo social, a ideia de uma realidade subjetiva. Por isso, o objetivo dela não é generalizar, mas sim buscar uma compreensão profunda e contextual, usando palavras, narrativas, percebe? Não é que uma seja melhor, elas só servem para coisas diferentes. Ok, muito bonito no papel, mas como essa escolha filosófica toda abstrata se transforma em uma pesquisa de verdade, com método, com começo, meio e fim? É um fluxo lógico, quase um efeito dominó. Primeiro, a posição filosófica. Se a pessoa acredita que a realidade é subjetiva, o passo seguinte é desenhar um estudo que consiga capturar essa subjetividade. E para isso, que métodos ela vai usar? Entrevistas, observações, para gerar dados ricos em contexto. E por fim, a análise vai focar em quê? Em interpretar os significados por trás daquelas narrativas. Um passo leva ao outro, tudo amarradinho. O estudo de caso é o exemplo perfeito disso. O objetivo dele não é encontrar uma verdade que se aplique a todo mundo, como numa pesquisa estatística. Pelo contrário, a ideia é fazer um mergulho profundo num único cenário, numa única situação, para entender o como e o porquê daquilo estar acontecendo daquele jeito, naquele contexto. É profundidade, não amplitude. E é exatamente por ser tão deliberado, tão consciente dessas escolhas filosóficas, que a pesquisa qualitativa consegue construir uma estrutura super robusta. Uma estrutura que, no fim das contas, responde àquelas críticas que a gente viu lá no começo. E aqui está o pulo do gato. O que diferencia uma pesquisa fraca de uma pesquisa forte não é se ela usa números ou palavras, é a fundação dela. Uma pesquisa forte, seja ela qual for, tem uma filosofia clara por trás. Ela sabe justificar por que escolheu cada método, tornando todo o processo transparente e, bom, muito mais fácil de defender. É essa clareza filosófica que vira o jogo. A tal da subjetividade, que parecia um problema, na verdade se torna o que garante a validade do estudo, porque o foco está totalmente na perspectiva de quem participa. A tendenciosidade é encarada de frente com transparência e reflexividade, aumentando a credibilidade. E a qualidade geral?
Ela vem do fato de que cada pequena decisão do projeto está alinhada com a sua filosofia mãe. No final das contas, o que a gente aprende aqui é que não existe um único jeito certo de se fazer ciência ou de gerar conhecimento. A forma como se enxerga o mundo define fundamentalmente o que se pode aprender sobre ele. Então, da próxima vez que alguém se deparar com uma pesquisa, talvez a pergunta mais importante não seja apenas o que ela descobriu, mas sim de qual filosofia ela partiu. A resposta a essa pergunta pode realmente mudar tudo.